Caríssimos, René de Paula Júnior falando em um dos meus projetos mais queridos, que infelizmente eu não tenho alimentado com a frequência devida, que é o Leia Vale a Pena. O Leia Vale a Pena é este blog, esse videoblog, esse canal aqui, onde eu comento, eu compartilho com vocês livros que me inspiram, que me transformam, que me empolgam e muitas vezes me empolgam tanto que eu não espero para acabar o livro, eu faço o review no meio, o que até é bom porque diminui um pouco o risco de spoiler. Nós vamos considerar isso, é como se eu tivesse encontrado com você ali no bebedouro da empresa, eu falo, cara, estou lendo um livro genial, um livro transformador, e é isso que eu tenho tentado fazer aqui no Leia Vale a Pena. Nesses últimos tempos, é claro, eu li várias coisas, isso vale a pena, isso não vale a pena, será que vale a pena comentar? E eu puxa, esse daqui não tem o que dizer, realmente eu me sinto na obrigação, devia ter feito isso antes, inclusive. O livro se chama Minds Make Societies. Não sei se tem tradução em português, tá? Desculpa, mas eu estou lendo realmente no original. Na verdade, eu sou um assinante da Audible, que é um serviço de audiolivros. Eu pago mensalmente como se fosse o Netflix. Isso me dá créditos que eu posso trocar, que eu posso ouvir 2 livros por mês, acho que é esse o que eu tenho. E esse eu estou ouvindo agora, é como eu gasto meu tempo no trânsito, ou mesmo quando estou em casa. E por que esse livro, acho que o autor chama Pascal Boyer, acho que é isso, Pascal Boyer, não sei como falar, Minds Make Societies. O subtítulo é muito interessante, como que a cognição explica o mundo que os humanos criam. Na verdade é mais do que isso, não é só questão cognitiva. O que está por trás aqui desse livro é simplesmente seleção natural, é Darwin, são as nossas origens mais profundas, as nossas origens mais arcaicas, né? Como que a nossa evolução enquanto espécie nos trouxe aqui, até que ponto o nosso comportamento se explica por razões evolutivas, não abstrações, não teorias estranhas da mente, nada esotérico, simplesmente apelando para uma das ideias mais, se não a ideia mais transformadora ever, que é a questão da seleção natural darwinista. E o livro começa com uma série de perguntas que ele se propõe a responder, desde por que a gente aceita hierarquias, por que a gente vai na igreja, por que a gente cria corporações, por que a gente vota em malucos, uma série de questões prosaicas até do dia a dia, e que ele nos convida, inclusive, a olhar algumas coisas que parecem naturais, mas a gente recuperar a capacidade de estranheza. Ele fala, imagine que um chimpanzé fosse olhar uma fila de supermercado. Ele falou, porra, esse cara é um primata, estranhamente sem pelos, mas por que eles não estão se estapeando? Por que eles não resolvem esse negócio na porrada? Né? Ao mesmo tempo, outra espécie de primatas, os bonobos, iam falar, pera um instante só, por que eles resolvem essas questões de uma maneira tão complicada? Né? E por que eles fazem sexo uma vez por semana? Porque bonobo resolve tudo na base do sexo, e sexo para eles é uma atividade cotidiana. Orangotangos poderiam, ou gorilas poderiam de repente olhar para os humanos e falar, pera, por que eles votam no imbecil? É óbvio que para nós gorilas, quem manda na gente é o cara mais velho que tem os pelos prateados. Bom, não é o caso na sociedade humana, senão eu estava bem. Né? Então ele nos convida a olhar com esse olhar estranho, de estrangeiro, para as nossas próprias coisas cotidianas. E um dos conceitos que eu achei mais interessantes, que eu quero compartilhar com vocês desde já, é o que ele chama de antropomorfizar as coisas. A gente tende a atribuir um caráter humano. Você antropomorfiza um cachorro, tem gente que antropomorfiza o computador, tem gente que antropomorfiza o carro, sei lá eu. É da natureza humana a gente antropomorfizar. Mas o que ele convida a gente é a gente pensar se a gente não está antropomorfizando as próprias pessoas. Porque muitas vezes a pessoa toma uma atitude, ou tem um gesto, ou tem um comportamento que você antropomorfiza e acha que ela decidiu racionalmente ter aquela postura, ter aquele comportamento. Mas o que ele está dizendo é que muitos comportamentos são heranças ancestrais,
são inconscientes, são automáticas, que você só explica do ponto de vista evolutivo e que muitas vezes não está na consciência, não foi deliberado, né, pela consciência de um ser humano. Então nós nos antropomorfizamos quando muito do que a gente acaba fazendo é muito mais antigo do que essa ideia. Então eu estou achando o livro genial, ele já passou por várias questões fascinantes, desde a hierarquia, até o comércio, até as crenças, até o casamento, as nossas relações humanas. Mas acho que uma das grandes lições desse livro, eu vou mostrar a capa aqui de novo, é a seguinte: eu estava hoje, por coincidência, fazendo uma palestra, conversando com um pessoal muito legal, e eu falei, olha gente, uma das grandes lições desse livro aqui é o seguinte: toda vez que a gente pensa em seleção natural, a gente pensa numa coisa meio Shark Tank, né? Tipo mata-mata, a vitória do mais forte, a sobrevivência do mais forte. Não. Na verdade, a gente está partindo de um preconceito. Porque se alguma coisa marca ou define a evolução humana, não é o mata-mata, não é o indivíduo vencedor, não é o super-homem nietzscheano, não é nada disso. O que distingue a nossa espécie é a capacidade de colaborar, tá? Ok, primatas colaboram, mas dentro do seu clã estreito. Formigas colaboram, mas também dentro são todas iguais. Os humanos teriam desenvolvido uma capacidade de colaborar em projetos que envolvem muitas pessoas, pessoas que inclusive não são conhecidas, ou que não fazem parte da família, ou que não fazem parte do clã, ou que não fazem parte da tribo. Desde sempre na história humana, o que nos define é essa capacidade de colaborar num projeto maior. E isso tem inúmeros desdobramentos. Um dos desdobramentos, por exemplo, é a questão da confiança. Um dos desdobramentos é como é que você monitora o seu parceiro para saber se no passado se ele é digno de confiança. Então tem uma questão de memória, tem uma questão de um senso de justiça com aqueles que abusam do sistema. Então algumas coisas muito básicas, né, que a gente fica achando que são valores super elevados, valores divinos, ou seja, o que for, não. São coisas que a gente compartilha inclusive com muitos animais têm um senso de justiça, né, outros têm senso de reciprocidade, quem tem cachorro já percebeu isso, mas nós levamos isso para um outro patamar. Então isso é muito interessante porque nos força a repensar coisas absolutamente fundamentais, como a ideia de economia. A economia parte do pressuposto, né, que nós somos indivíduos racionais que pensamos no nosso próprio benefício. Aí tem o dilema do prisioneiro, uma série de teorias econômicas por aí, mas que na verdade, do ponto de vista evolutivo, não é assim que funciona. Se a gente olhar as sociedades primitivas, se a gente olhar outras tribos, se a gente olhar a história humana, os vestígios arqueológicos, nada disso aponta para o triunfo do indivíduo egoísta que vence todo mundo. Tudo aponta para a nossa colaboração e todos os problemas que isso acarreta. De novo, a questão da confiança, a questão da reputação, a questão da justiça, a questão da punição, né? Isso tudo complementa, inclusive, hoje quando eu comentei desse livro, uma moça muito simpática, ela lembrou dos livros do Yuval Harari, que são um pouco nessa linha. O Yuval Harari, que eu já comentei aqui no Leia Vale a Pena, ele comenta que nada mais humano do que acreditar em histórias. Mas a questão é por que a gente cria histórias. E aí, com esse livro, fica claro que essa nossa capacidade de criar histórias que encantam faz parte da nossa necessidade lá atrás de criar coalizão, de você trazer as pessoas para o seu lado para trabalhar junto com você. É um esforço de convencimento, né? É um esforço de encantamento. Então aqui eu não acabei ainda, estou feliz que ainda tem bastante livro para ler, né? Não vai acabar rápido. Eu sei que é uma leitura um pouco específica, mas só o fato dela questionar profundamente, radicalmente, ideias que a gente acha que são naturais, né? Eu acho que só isso vale o esforço. E, de novo, usando um ferramental poderosíssimo e absolutamente disruptivo, absolutamente inovador, revolucionário, que é simplesmente a seleção natural. A seleção natural que nos tornou humanos na medida em que nós aprendemos não a concorrer, não a mata-mata, não a um triunfo do mais forte, mas na hora que nós aprendemos a confiar e a colaborar. Raríssimos, caríssimos,
Espero que vocês gostem, está aqui a dica de hoje. Eu prometo incorporar esses princípios, essas noções, esses conceitos em tudo que eu produzo daqui para frente. Eu posso dizer que, sei que o assunto é seleção natural, mas isso me fez evoluir. Um grande abraço e até o próximo episódio do Leia Vale a Pena.